Olá, tudo bem com você? Eu sou a pastora Dani Carmo, da Renovo Church Lisboa, e esse aqui é o nosso canal da igreja e nós iremos ter o estudo bíblico. Se você quer aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, tirar suas dúvidas, vem com a gente que aqui nós iremos aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Nós iremos começar o nosso estudo pelo livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia, ela tem 66 livros e ela foi escrita por mais de 40 autores. Porém, apenas um Deus inspirou a cada um deles para escrever a palavra dele, que é viva e eficaz. Muitas vezes você pode ler a Bíblia e não entender. Então, o nosso intuito aqui é trazer um resumo do que cada capítulo da Bíblia fala. Antes de começar a falar sobre o capítulo 1, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro. Um dos autores que escreveram o livro de Gênesis é o próprio Moisés. Aquele Moisés que abriu o Mar Vermelho. Nós acreditamos que ele foi, além de um escritor, um historiador, e ele usou as fontes, através de pessoas que ele conhecia, para escrever todas as coisas que aconteceram desde a origem do mundo, do universo, da criação da Terra. E aqui ele vai falar um pouco sobre todas as coisas que o Senhor revelou para ele. O livro de Gênesis foi escrito em mais ou menos 1440 a 1400 a.C., no período que ele estava em peregrinação no deserto, os 40 anos que ele ficou no deserto. E ele foi escrito em hebraico. A palavra Gênesis, ela significa início, origem, princípio, e aqui nós vamos ver que ela vem mostrar um pouco de tudo: a criação do mundo, a questão da criação do homem, a queda do homem, o plano de salvação que Deus tem e todas as outras questões que nós vamos ter através da história de grandes homens que o Senhor levantou e trouxe a salvação através de Jesus. Eu sei que pode ser algo que vai te trazer um pouquinho de dúvida, mas esse livro nos mostra um Deus criador. Ele revela a natureza de Deus, o seu poder. Ele também revela um Deus amoroso e misericordioso. Ele revela ao homem o valor e a dignidade do ser humano. Ele mostra como Deus, ele ama o homem e faz a salvação. E outra coisa que ele vai mostrar é a promessa de salvação, aonde Deus ele conserta e perdoa o homem por causa do pecado que foi cometido por Adão e Eva. Amém? Então vamos lá? Vamos começar falando sobre o primeiro capítulo de Gênesis. Aqui vai falar de uma forma geral como Deus cria todas as coisas. E aqui ele vai separar por dias. Eu já quero dizer para você que esse dia não é igual ao nosso calendário, não é 24 horas. É um período de tempo onde Deus criou todas as coisas e quando ele vê que é bom, ele encerra aquele dia. Então assim, não se limite ao tempo. Nós iremos ler a palavra do Senhor e se você for seguir o seu pensamento literal, pode ser que você não vai entender a grandiosidade do nosso Deus. Então eu vou pedir para você, não fique preso ao que você hoje enxerga ou o que nós estamos acostumados. Mas lembre-se que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E ele é um Deus que tem o tempo dentro de si, ele é o próprio tempo, tá bom? Então a palavra do Senhor começa dizendo que Deus ele cria os céus e a terra era sem forma e vazia. O que seria o sem forma e vazia? Uma coisa que não tem uma forma, ela não é redonda, ela não é quadrada, não é triangular, ela não tem forma. E vazia porque ela não tinha nada. Então Deus ele começa a criar as coisas e colocar elas no seu devido lugar. Então o que Deus faz? Tá falando aqui no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, existiam trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nós já vamos ver um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Esse Espírito, ele estava se movendo sobre as águas. Por quê? As coisas não tinham seu lugar, então Deus, ele tem um poder ali e ele está se movimentando. E Deus fala, haja luz e houve luz. Se nós formos trazer de uma forma espiritual, essa luz pode ser o que Jesus disse de si mesmo. Eu sou a luz do mundo. Então essa luz, ela não é uma luz que é refletida pelo sol ou pela lua, mas sim é algo que exala do próprio Deus. E ali Deus, ele viu que era bom, ele separa a luz das trevas, ele chama a luz de dia, as trevas ele chama de noite, e ali passa a ser o primeiro dia. Depois Deus vai dar uma outra ordem, porque todas as coisas são feitas através da palavra de Deus. A terra, ela é formada, e por mais desafiador que seja, e venha confrontar a nossa mente humana moderna, nós devemos entender que ao nosso Deus pertence todo o poder. Então sim, ele tem o poder de apenas falar, e as coisas acontecerem, elas se criarem. Aqui ele vai pedir para que haja
entre as águas um firmamento e que esse firmamento separe as águas das águas. Então Deus ele faz um firmamento, separa as águas que ficam embaixo, faz as outras águas ficarem em cima e ali Deus ele vê que é bom e ele termina chamando uma parte de céu e ele termina o segundo dia. Depois o Senhor ele dá uma segunda ordem. Ele fala para que as águas elas venham se juntar num lugar e vai ter a separação do céu e uma parte seca vai aparecer que é a terra. Amém? E ali ele vai concluir, por fim, o segundo dia. E aí no terceiro dia Deus vai dar uma ordem. Cubram a terra, a parte onde não tem água, de vegetação, de plantas, de árvores, que elas venham dar sementes, que elas venham dar frutos de acordo com a sua espécie. E é isso que acontece. A terra faz brotar a vegetação, existem plantas, existem árvores, elas produzem conforme a sua espécie, Deus vê que é bom e ali é feito o terceiro dia. Nós já chegamos no quarto dia. Deus ele dá uma ordem, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Aqui Deus está criando o tempo conforme nós acreditamos e vemos que existe, né? No caso, tem os calendários que mudam, mas aqui Deus mostra que ele vai criar 2 seres luminares para que venham ser sinais e marcar as estações, os dias e os anos. E eles vêm ficar em lugares estratégicos, eles ficam no firmamento do céu. Ali, o sol ele vai governar o dia e a lua e as estrelas vai governar a parte da noite. E Deus ele vê que é bom e ali acontece o quarto dia. Depois disso, Deus dá uma ordem para que venham encher as águas, né, de seres vivos e a parte do céu venham ter aves para voar. E ali o Senhor dá essa ordem e são criados animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie e todas as aves de acordo com a sua espécie. E Deus vê que é bom. Diferente do que acontece nas outras criações, aqui Deus ele faz algo diferente. Ele abençoa esses seres e ele fala: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. E ali passa a manhã e a tarde e acontece o quinto dia. Deus ele continua dando ordem e ele pede para que a terra venha produzir seres vivos de acordo com as suas espécies, de acordo com rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Tem algumas versões que vão falar sobre as grandes feras, os grandes animais, mas cada um segundo a sua espécie. E é isso que acontece. Deus ele faz os animais de acordo com as suas espécies, ele separa cada um na sua, vamos dizer, categoria. Tem os animais selvagens, os animais domésticos, tem os animais que são espécies menores. Deus vê que é bom. E nesse mesmo dia, Deus ele chama a sua trindade mais uma vez, onde ele se revela como um Deus multiforme. E ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que ele venha dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aqui Deus ele faz com que o homem seja semelhante a ele. E não vou falar para você pensar assim numa questão estética, como se você estivesse se olhando no espelho, porque você pode limitar o poder de Deus aonde nós somos parecidos com ele apenas na questão física. Mas não, Deus ele é tão maravilhoso que ele cria o homem e quando ele fala façamos, ele está trazendo algo que é de dentro dele, algo que sai dele, aonde significa que não é apenas a aparência física, mas é a aparência moral, a questão do homem raciocinar, da autoridade que ele dá para o homem dominar sobre os animais, sobre as aves, sobre os frutos e ali sobre o homem ter esse relacionamento. Então, quando Deus ele fala para que o homem fosse semelhante a ele, é sobre todas essas coisas. E no versículo 27, Deus fala: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Aqui, como nós estamos vendo um panorama geral, Deus ele já fala sobre a criação do homem e da mulher. Mas no próximo capítulo nós vamos ver isso de forma detalhada. E Deus os abençoa
e falam: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, sobre as aves e sobre todos os animais. E Deus disse: eis que dou a você todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes, elas vão servir de alimento para você. Olha como Deus é um Deus detalhista. Ele criou um mundo, uma terra. Ele faz ter o dia, a noite, ele faz com que existam as estações, o tempo, ele cria os animais e ele também cria uma forma de sustento para o homem. Aqui Deus ele continua falando que tudo que ele faz é bom, assim termina o sexto dia. Então aqui já foi o primeiro capítulo, é uma forma geral, mas eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais. Vamos para o próximo capítulo? Chegamos ao capítulo 2 de Gênesis. E esse capítulo ele vai mostrar a criação de uma forma mais específica, principalmente diante da criação do homem e da mulher. Enquanto Gênesis capítulo 1 mostrou a criação geral, Gênesis capítulo 2 ele vai mostrar de uma forma detalhada Adão e Eva. Aqui nós vamos ver o primeiro casamento, a questão do primeiro trabalho, o relacionamento entre Deus e o homem e como Deus faz essa criação. Amém? Então vamos lá? Depois que Deus conclui os 6 dias, nós chegamos aqui ao primeiro versículo que fala que ao concluir o céu e a terra e tudo que neles há, no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia ele descansa. Na verdade, Deus ele não descansa e fica parado, mas ele abençoa o 7º dia. E ele o santifica, porque nele ele descansa de toda a obra que ele realizara na criação. E aí no versículo 4 nós vamos começar a ver a forma que o homem foi criado. Esta é a história das origens do céu e da terra em tempo que foram criados, quando o Senhor Deus ele fez a terra. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Ele só tinha sido criado o que Deus deu a ordem. A vegetação aparece, tá? E isso acontece porque o Senhor ele não tinha feito chover sobre a terra. Então as plantas, as árvores, elas não germinam. As sementes, né, no caso, porque não tinha alguém para cultivar o solo. Então ele faz uma forma com que o que ele criou, ele se mantenha vivo. Olha só o que fala no versículo 6. Todavia brotava água da terra e irrigava sobre a superfície do solo. Então Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se torna um ser vivente. Nas demais criações, Deus dá ordem, ele fala alguma coisa. Mas aqui ele mostra que ele mesmo, com as suas mãos, forma o homem. É como se ele tivesse feito uma escultura. Mas a diferença é que Deus coloca no homem o fôlego de vida. É algo que nós podemos ver que vem diretamente do Senhor. Todos os animais, plantas, eles precisam estar no local aonde Deus mandou. As plantas da terra precisam estar na terra. Se você tira ela da terra, ela morre. Assim como os animais. Se você tira um peixe da água e coloca ele na terra, ele vai morrer. Ou se você pegar um animal da terra e colocar na água, ele também vai morrer. É o que acontece com o homem. Nós viemos do Senhor. Através do fôlego de vida que vem dele, quando nós estamos longe do Senhor, nós sentimos falta do Criador. Nós sentimos falta de estarmos anexos ao lugar aonde nós pertencemos. Então, muitas vezes você pode se sentir um vazio, pode se sentir sozinho. E isso acontece porque você está longe do Criador. O Senhor, ele fala que o homem, ele foi criado e ele coloca lá o fôlego de vida. E o homem se torna um ser vivente. Deus, ele cria um jardim. E ele coloca o homem nesse jardim. Esse jardim é conhecido como o Jardim do Éden. E olha só o que Deus dá. Ele fala para Adão que ele cria todo aquele jardim e que ele pode comer de todas as árvores porque elas são agradáveis aos olhos e elas são boas para o alimento. E no meio do jardim tinha uma árvore que era a árvore da vida e uma segunda árvore que era do conhecimento do bem e do mal. Ali Deus vai falar que do jardim tinham 4 rios. Esses rios, eles eram rios que tinham nome e eles seguiam dentro do jardim, indo para locais específicos. Ele também fala que esses rios, neles existiam ouro, que era uma terra excelente, que tinha também outros tipos de pedras preciosas, como o ônix, e ali esses rios eles vão seguindo. E no versículo 15, Deus fala que Deus coloca o homem no meio do jardim porque o homem tinha o dever de cuidar e de cultivá-lo. Aqui já quebra a questão quando falam que o homem só começa a trabalhar depois que Eva faz o homem pecar.
mas muito pelo contrário. O homem já tinha um trabalho e esse trabalho foi dado por Deus. O Senhor ordena para o homem que ele pode comer livremente de tudo que tem no jardim, mas ele não pode comer dessa árvore do bem, do fruto do bem e do mal. E aqui também um outro ponto. Você pode ter ouvido que essa árvore e o fruto dela era maçã, mas a Bíblia não fala isso. Isso é algo que as pessoas criaram, como se fosse uma, vamos dizer assim, uma teoria, né? Mas a palavra do Senhor fala que era um fruto. Ali Deus ele fala que ele não pode comer, porque no dia que ele comer desse fruto, certamente ele iria morrer. Deus não fala que é algo instantâneo, mas ele dá uma informação que é certa. O homem, se comesse, ele iria morrer. Então o Senhor declara: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém para o auxiliar e que lhe corresponda. Olha outra forma de Deus ser um Deus tão bondoso que vê as nossas necessidades. Deus cria o mundo, Deus dá alimento para o homem, Deus dá uma terra para ele governar, para ele subjugar, dá autoridade, mas Deus percebe que o homem está sozinho e que isso não é bom, que ele precisa de alguém para auxiliá-lo, para ser correspondente com ele. E olha só, depois que Deus forma da terra todos os animais do campo, as aves do céu, o Senhor traz o homem e dá a ele uma outra ordem. Além de cultivar a terra, ele vai dar nome a todos esses seres vivos. E ele traz a cada um para o homem dar o nome. E assim, o homem vai dando nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus, aos animais. Porém, o homem não encontra ninguém que o auxiliasse ou pudesse ajudar. Então, no versículo 21 fala que Deus faz o homem cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tira das suas costelas e ele fecha ali aquele lugar com a carne. E essa costela, ele faz uma mulher. E ele, depois de fazer a mulher, leva ela até o homem. E ao ver a mulher, o homem diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Uma coisa que eu quero detalhar aqui, aí eu vou puxar uma sardinha, assim, vou puxar um mérito para nós mulheres. Querida, você não foi tirada do pé nem da cabeça, mas você foi tirada do lado. Então, nós não fomos tiradas do pé para ser pisadas, nem da cabeça para governar, mas nós somos tiradas do lado para auxiliar, para termos um intuito de fazer com que os nossos esposos se tornem pessoas melhores, amém? Porque a mulher sempre transforma o homem numa coisa melhor, numa pessoa melhor. Brincadeiras à parte, tá bom? Dessa forma, existe aqui um versículo que é muito conhecido, que fala: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E o homem e a mulher viviam nus e sem sentir vergonha. Uma coisa que acontece aqui, que todas as coisas, elas precisam ser cuidadas e cultivadas. Todas as coisas, isso aqui Deus fala no jardim, mas para a nossa vida também. Tudo que nós temos precisa ser cuidado, precisa ser cultivado. Nossa família, as coisas que nós adquirimos, bens, até mesmo a nossa mentalidade, os nossos sentimentos. E Deus, ele sempre vai pensar no que é bom para nós. Possivelmente você pode pensar e falar assim: ah, mas foi o homem que pediu? Não, Deus viu que era necessário. E aqui nós vemos que Deus, ele institui o casamento, ele coloca o trabalho como um propósito, e aqui ele já faz uma comunhão entre o homem e o plano original, que é a criação do homem. Amém? Esse é o fim do 2º capítulo.